Glórias a Deus, a paz de Cristo para a sua vida. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Rony Peterson. Quero agradecer a Deus pela sua vida e a essa rádio abençoada que em parceria com a Rádio Fé em Ação retransmite essa mensagem para o Brasil e o mundo inteiro. Quero abençoar a sua vida trazendo uma palavra especial que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Louvado seja Deus para todo sempre. Quero ler aqui rapidamente com você. Enquanto isso, você providencia a sua Bíblia e ouve aí e acompanha essa mensagem. 1 Reis 17, do verso 1 em diante, diz assim: Ora, Elias o Tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que eles ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, você que nos ouve, nós podemos contemplar, irmãos, a história do profeta Elias. Homem de Deus, foi um grande profeta usado por Deus. Porém, em alguns momentos da sua vida, se descuidou, passou por momentos difíceis de desânimo, falta de desejo de viver. Sabe, irmãos, e é interessante que fez com que ele ficasse totalmente, em alguns momentos, apático do que Deus queria através da sua vida. Podemos observar, meus amados irmãos, que o profeta obtivera diante de Deus muitas vitórias, grandes vitórias, né? Ele havia obtido grandes vitórias, sabe, irmãos, principalmente na vida espiritual. Ele profetizou que 3 anos de seca aconteceria, né? E aconteceu. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, e ressuscitou o filho dela e venceu os 450 profetas de Baal. Sabe, meus amados irmãos, e Deus usou este homem de uma forma tremenda. Glórias a Deus por isso. Mas houve um momento que ele passou por momentos de luta, por dificuldade, quando ele precisou, irmãos, ali ser usado por Deus naqueles instantes, irmãos. Mas a situação dele acabou que ele sofreu grandes ameaças de Acabe e Jezabel, e, meus amados irmãos, ameaças contra a sua vida, do qual também lhe trouxe um desespero a Elias, a ponto de pedir a morte e de se esconder de tudo e de todos em uma caverna. Sabe, irmãos,
o profeta que enfrentou, irmãos, 450 profetas de Baal. Sabe, irmãos, ele teve ali o seu ânimo ferido por conta de uma mulher pagã. Se desesperou, se desanimou. E às vezes a gente se pergunta como é que isso pode ter ocorrido. Sabe, irmãos, mas precisamos aprender algumas coisas. Porque devemos ter cuidado para que o desânimo, porque com esse desânimo nós não sejamos o quê? Destruídos. Então nós vamos aprender coisas importantes que essas situações na vida do profeta nos faz refletir. É interessante, irmãos, que no primeiro momento a situação dele, meus amados irmãos, tem dois poderes sobre nós. Um dele, meus amados irmãos, o primeiro é que ele vinha nos fortalecer. Ou seja, meus amados irmãos, muitos estão passando por problemas difíceis, tribulações na vida. E o Senhor, de alguma forma, quer nos fortalecer. E Deus permitindo situações para que nós venhamos enfrentar novos desafios e nos fortalecer nele. Como o apóstolo Paulo nos ensinou lá em 2 Coríntios 12, quando sou fraco, então é aí que eu sou forte, Esse é a nossa reação diante de uma situação difícil, diante de uma situação desconfortável. Sabe, meus amados irmãos, Elias ali naquele momento ficou fraco por conta de uma situação difícil. Sabe, meus amados irmãos, mas nem sempre é fácil. Porque ali houve também uma ameaça de morte que lhe permitiu que, segundo uma situação difícil, irmãos, segundo o poder das situações difíceis que lhe causasse, houve uma destruição do seu ânimo, ou seja, o homem de Deus, irmãos, acabou se encontrando totalmente desanimado. Sabe, meus amados irmãos, podemos contemplar também que naquele momento, irmãos, o profeta foi acometido de um desespero. Irmãos, eu quero declarar aqui algo para a sua vida, que por mais que você passe situações difíceis, por mais que você tenha passado por tribulações, provas, situações de enfermidade, de doença, calamidade, o Senhor está contemplando a tua vida. Aleluia, e o Senhor quer que você reaja de outra forma. Comece a reagir de outra maneira. Aí você se pergunta, mas pastor, foi Jezabel que ameaçou ele de morte. Foi Jezabel com Acabe, queria matar, queria ali totalmente exterminar o profeta, mas precisamos aprender, irmãos. Nós não podemos permitir que situações venham nos dominar, porque você é escolhido do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Vai chegar um momento da nossa vida, irmãos, que o desânimo vai bater, a angústia vai bater, mas eu quero declarar para a tua vida que o Senhor vem em teu socorro neste momento, que o socorro do Senhor vem na tua direção, Ele estende a mão dele sobre ti, Ele envia o anjo em teu favor para quebrar toda a corrente de desânimo, de angústia no teu coração. Eu declaro isso para a tua vida nesse instante. Sabe, irmãos, é interessante também que nós, continuando lendo aqui os capítulos, nós podemos perceber, irmãos, que no capítulo de 19 de 1 Reis, Deus, ele questiona Elias, ele questiona o profeta. Quando Deus diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? O profeta, homem de Deus, que ali naquele momento venceu 450 profetas de Baal, simplesmente, irmãos, procurou numa caverna
um refúgio, um momento para estar ali guardado. Passou a noite, mas a palavra do Senhor veio ao encontro dele. Irmãos, não é momento de você se esconder de Deus. Não é momento de você fugir daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia, o Senhor quer te entregar a missão. O Senhor quer operar em tua vida de uma forma tremenda e poderosa, mas às vezes, irmãos, está te prendendo essa situação. Por isso que o Senhor tem nos ensinado, e o Senhor, meus amados irmãos, veio de uma forma confrontando o profeta. O que fazes aqui, Elias? Sabe por quê? O que o Senhor veio com essa pergunta? Porque o Senhor sabia que aquele lugar dentro da caverna não era o lugar do profeta. Irmãos, o lugar do profeta não é a caverna, é o monte. E o lugar do monte, irmãos, nos coloca numa posição de segurança. Não é a caverna, claro que Deus sabia o que exatamente Elias fazia ali. Como estava usando ali do isolamento, para fugir das tribulações, achando que aquilo seria uma solução. E muitas das vezes nós estamos pensando que o isolamento, se isolar, ficar solitário, deixar de ir para a igreja é a solução, e não é. Deixar de ter comunhão com os irmãos da igreja não é. E quando chega o momento de você ir para o culto, você prefere ficar em casa por um desânimo, por alguma angústia ou tristeza. E o Senhor está te dizendo: não, filho, vai para minha casa, vai para minha presença. Aleluia, o Senhor quer falar contigo. Sabe, irmão, chega um momento na nossa vida que o Senhor está dizendo: você tem irmãos para você também se segurar neles. Tem irmãos em Cristo. Sabe, irmãos, então não é se isolando, mas é compartilhando das cargas que nós vamos vencer essas tribulações. Não é fugindo. Deus sabia que o profeta, de alguma forma, dentro da caverna, estava numa situação. Por isso que o Senhor perguntou. Porque o Senhor estava ali provocando o próprio Elias a uma reflexão profunda. Era para você estar aqui, Elias. Era para você estar nessa caverna. Note que Deus pergunta isso, irmãos, mas lá na frente de novo. Então, sabe, irmãos, nós percebemos que é necessário nós entendermos: será que Elias tomou uma posição, uma decisão correta em buscar se isolar? Sabe, irmãos, às vezes a gente procura se isolar, se ficar ali à margem, mas o Senhor está dizendo: não, é uma decisão correta isso. É isso que Deus queria que ele pensasse, irmãos. Sabe, irmãos, precisamos entender que quanto mais longe da comunhão, mais longe da bênção de Deus. Quanto mais longe eu procuro tentar ficar mais longe daquilo que Deus tem para a minha vida. Irmãos, Elias estava dentro da caverna, mas a palavra do Senhor veio ao encontro dele. Por isso que o Senhor está falando contigo nesse instante, que a palavra está vindo ao teu encontro, a palavra está vindo em teu coração. O Senhor, Ele está propondo isso para você. Sabe, irmãos, o isolamento não é esse isolamento que Deus está se referindo, espiritual. Isso pode te deixar frágil, não é isso que Deus quer, irmãos. Precisamos estar ligados com o que Deus quer em primeiro lugar. Sabe, irmãos, precisamos estar engajados nessa missão que Deus tem para a nossa vida. E Deus, Ele vem e fala com ele, diz: olha, você tem mais 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Elias pensava que estava sozinho, mas Elias não estava sozinho. Eu quero dizer algo para você: você pensa que está sozinho, mas você não está sozinho. Recebe aí, levante as tuas mãos e começa a receber. Você não está só, o anjo do Senhor aí te toca. A presença do Espírito Santo de Deus é real.
aleluia, se aproxime de pessoas espirituais. Você vai perceber que você não está sozinho nessa jornada. Glórias a Deus para todo sempre. Sabe, irmãos, precisamos estar engajados nisso. Esse diálogo de Deus com o profeta, irmãos, na caverna, nos faz enxergar que estar solitário ali não contribui em nada para a sua vida. Sabe, irmãos, o Senhor está dizendo, você precisa sair. Você precisa sair, dê as caras, comece a sair, faça a missão com o Senhor. Tenha uma vida de oração, se engaje no corpo de Cristo, na comunidade aí onde você está, se engaje, se envolva, faça a obra do Senhor. Eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor vai começar a te encorajar, te fortalecer a tua fé. Sabe, irmãos, deixar de ouvir a Deus e principalmente deixar de obedecer é perigoso. Nós percebemos, irmãos, alguns erros do profeta e nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender, irmãos, porque ali foi fundamental, né, irmãos, que ele precisasse recuperar o seu ânimo, para que ele viesse continuar a ouvir Deus. Sabe, irmãos, então é perigoso deixar de ouvir Deus. É como um sepultamento ali, né, do seu ânimo. Né, irmãos, é um sepultamento da sua vida. O Senhor falou para Elias, irmãos, dizendo assim, olha, agora vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, o Senhor está dizendo, volta à tua missão, volta ao teu caminho, volta para a tua caminhada, aquilo que eu propus para a tua vida desde lá de trás, desde o início. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, você tem uma missão na sua vida. Você não pode abandonar aquilo que o Senhor está te entregando. Daí ande faço e ande canto. Oh, glórias ao Senhor. O Senhor está falando contigo. Chegam alguns momentos, irmãos, na nossa vida, assim como no profeta Elias, ele deixou-se levar pela situação difícil, se escondeu na caverna, irmãos. Mas sabe, irmãos, para ouvir Deus na caverna, aleluia, para ele poder refletir sobre tudo. Mas eu quero declarar, ei, homem de Deus, mulher de Deus, o teu lugar não é na caverna, o teu lugar é no monte. Porque quando Elias estava lá no monte, lá embaixo, irmãos, lá embaixo os teus inimigos serão queimados. Então o Senhor propõe, diz para ele, olha, volta à tua missão. Ele precisava obedecer, ele precisou obedecer ao Senhor. Elias recuperou, irmão, de alguma forma a sua ousadia. E tanto que o Senhor trouxe uma coragem espiritual, uma ousadia, de modo que ele começou a enfrentar o rei Acabe. Começou a enfrentar da mesma forma Jezabel, que o ameaçou de morte. Sabe, irmãos, e ele trouxe uma palavra profética a respeito da morte dela. Lá em 1 Reis 21 você vai contemplar isso. E sabe, irmãos, nós não podemos deixar de ouvir. Aleluias. Ouvir quem, irmãos? Ouvir ao Senhor e obedecer a sua voz. O Senhor está falando neste momento para a sua vida, porque eu quero redobrar, eu quero recuperar o seu ânimo, quero recuperar a sua força espiritual, aleluia, da sua vida, aleluia, de alguma forma o seu ânimo foi destruído pelas circunstâncias. Pastor, é o luto, pastor, é a tristeza, pastor, foi a morte, pastor, foi a doença, aleluia, mas o Senhor está dizendo, ainda tem uma caminhada forte, filho, pela frente, ainda tem coisas grandes para eu te entregar. Não te abate por conta disso, aleluia, porque eu estou te dando coragem para tu continuares a tua caminhada. Eu quero falar isso para a tua vida. Essa mensagem é para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado.
Por isso, onde você está, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, comece a chorar na presença dEle. Aleluia, porque o Senhor está em tua direção, trazendo ânimo, redobrando a tua força. Você já estava aí desanimado, querendo parar. Aleluia, mas eu quero declarar para a tua vida que a caverna não é o teu lugar. O Senhor tem uma missão aí fora para a tua vida. Aleluia, o anjo de Deus te toca. Aleluia, o anjo do Senhor vai quebrando todos os grilhões, todas as cadeias, todo o teu atrapalho contra a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, está declarado para a tua vida hoje. Em o nome do Senhor Jesus, que não é em vão. Ei, profeta, ei, mulher de Deus, profetiza do Senhor. A tua caminhada ainda é grande. Em nome do Senhor Jesus. Obedeça, ouça a voz do Senhor. Aonde você for, entrou na caverna, a palavra de Deus vem. E o Senhor vai te perguntar: ei, Elias, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, o que tu estás fazendo aqui? Volte a orar, volte a ter comunhão com Deus, para Deus abençoar a tua casa, a tua família. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre você. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Eu te abençoo com a bênção sacerdotal, que você possa entender que o que Deus tem para a tua vida é maior. Então levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que venha a paz do Senhor reinar em teu coração, na tua vida, na tua família. Porque o Senhor está guerreando em teu favor. Esta peleja não tereis que guerrear, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Recebe essa palavra para a tua vida. Um grande abraço do seu amigo Pastor Rony. A paz do Senhor Jesus para a sua vida.